Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal WP Connect e hoje a gente vai mostrar para vocês como utilizar o nosso cliente PHP junto com o Docker, tá? Tô um pouquinho rouco, mas eu acho que não vai interferir aí na gravação. Legal? Quero liberar esse conteúdo para que vocês possam aí avançar nos seus estudos. Bom, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar do cliente PHP, que está no repositório aqui do WP Connect, legal? E também vai precisar no repositório do Docker. Ontem eu subi esta pastinha aqui, ó, Docker Server PHP MySQL-dev, legal? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão baixar essa pastinha aqui no seu VS Code, onde vocês vão utilizar, para a gente começar. Então eu já baixei essa pastinha aqui, ó, no VS Code. Deixa eu abrir meu VS Code aqui. Ela está aqui, exatamente igual ao do repositório, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o MySQL, a gente vai usar o PHP Client, a gente vai usar o server, a gente vai usar o Nginx e também a gente vai usar o PHPMyAdmin para poder ver o MySQL. O jeito que eu estou fazendo aqui podia ser feito com Postgres, que a gente já fez no vídeo anterior do Chatroot, ou podia ser feito com SQLite, legal? Então, mas hoje a gente vai usar o MySQL, porque geralmente quem utiliza PHP trabalha com MySQL, certo? Então vamos lá. Tem algumas alteraçõezinhas que eu vou mostrar para vocês pontuais, para a gente como é que eu vou te dizer, para a gente se enquadrar aqui, mas são muito poucas dos vídeos que a gente já fez anteriormente, as imagens e tudo mais. Legal? Então vamos lá, vamos abrir aqui meu Docker Compose. Primeiro de tudo, vou abrir meu Docker Compose só para explicar para vocês, a grosso modo, o que a gente vai fazer. Depois a gente vai baixar uns arquivinhos aí que eu vou mostrar também. Bom, o nosso Docker Compose, deixa eu até fechar isso aqui e diminuir isso aqui para mostrar melhor para vocês. Ó, a gente começa aqui com o MySQL, certo? Então a gente vai usar a imagem do Docker do MySQL 5.7, a gente vai dar um nome para esse MySQL de WPP Connect-MySQL, é o nome do container. Esse cara aqui é para poder habilitar, quando você usa o Docker, é para você poder habilitar as configurações dele, legal? Estou dando restart always aqui, para sempre que o container cair e levantar. Aí tem dois truquezinhos aqui muito bacana. E assim, para quem está utilizando Docker ou para quem vai começar a utilizar Docker, é legal isso daqui, tá? Porque eu particularmente, quando eu comecei, eu demorei muito tempo para entender isso. Então assim, são algumas dicas que vão economizar muito tempo de vocês, tá? O que é esses caras aqui? Primeiro de tudo, esse comando aqui, ele vai criar uma tabela para mim já configurada. Então se eu vier aqui no MySQL, a pastinha DB está vazia. Por quê? Quando eu gerar o banco, ele vai salvar aqui o banco, igual a gente fez no vídeo anterior do Chatroot. Porque se você precisar baixar o container ou subir, o banco não se perde. Mas aqui tem uma pastinha chamada SQL. O que é SQL? É uma tabela que eu já quero subir o banco já com essa tabela. Então eu posso, no caso aqui, eu posso colocar um SQL aqui de default, né? Se vocês tiverem um SQL de vocês aí, vocês podem criar uma tabela, um registro e tudo mais, colocar esse SQL aqui, porque toda vez que startar o banco, que subir o banco pela primeira vez, ele já vai subir criando essas tabelas, tá? Então o que ele faz? Ele joga esse arquivo para dentro do container e utiliza esse comando aqui, para gerar o SQL. Então ele pega aquele SQL que está ali na pastinha e já sobe com ele, certo? E aqui essa pastinha DB aqui que nem eu falei para vocês. É simplesmente para que a hora que subir ele vai criar todos os arquivos MySQL e vai armazenar ali. Então se você baixar o container e subir o container, você não perde os arquivos. Legal? Então, entendido essa parte. Tá, lógico, aqui eu criei uma tabelinha, que nem eu falei para vocês, uma tabelinha simples aqui só para a gente ver o funcionamento do webhook, mas vocês podem criar a tabela que vocês quiserem e tudo mais. Esse use WPP_DB é o meu banco de dados, tá? E aqui minha tabelinha chat. Eu vou mostrar para vocês onde que eu coloquei isso aqui. Legal? Então vamos lá. Como eu disse aqui para vocês, ó, MySQLDB, WPP_DB é o nome da minha database.
E a senha da minha database é root, tá? Vocês podem colocar a senha que vocês quiserem. A porta que eu estou liberando, nesse caso aqui, eu não vou usar o Nginx no MySQL, eu vou liberar direto a porta 3306, padrão, tá? E 3306 também no container. Então, vou fazer essa associação. E minha rede aqui, como todas as outras, da PP Network. Aqui, também vou subir, para ajudar o gerenciamento e a visualização, uma imagem do PHPMyAdmin. Quem trabalha com MySQL geralmente trabalha com PHPMyAdmin, tá? Então, você pode ver que não tem um arquivo aqui deles, aqui na pastinha do lado, porque a gente já consegue subir automático sem fazer nenhuma configuração. Legal? Só peguei uma aguinha aqui que tá... Mas vamos lá. Então aqui a gente está usando a imagem do PHPMyAdmin, a última imagem, latest. Estou chamando esse container de WP Connect PHPMyAdmin, restart always, e aqui são algumas configurações do PHPMyAdmin. Essas configurações significam o seguinte: a hora que eu colocar digitar a porta que eu vou configurar o PHPMyAdmin, ele já vai logar automático, sem eu digitar aquela usuário, senha, nem nada. Lógico, isso aqui é desenvolvimento. Para produção, vocês têm que desabilitar essas coisas ou deixar em branco para vocês configurarem na hora que vocês acessarem o endereço, vocês digitarem a senha e tudo mais, senão fica aberto. No meu caso aqui, eu defini para já a hora que eu digitar a porta específica que eu vou liberar, ele já logar já direto no PHPMyAdmin. Legal? O host é esse host aqui do MySQL, para ele conectar no banco MySQL, que eu defini aqui anteriormente, certo? O meu DB, legal, que é esse cara aqui. O meu usuário, que é root, por default, certo? A minha senha que eu defini aqui é root, certo? Vocês também podem trocar o usuário aqui, definir outro usuário, passar outra variável de ambiente, tá? Isso aqui vocês podem olhar na documentação do Docker, do MySQL, que tem lá as variáveis, legal? Falei que o meu MySQL, do meu PHPMyAdmin depende do meu MySQL, certo? Aqui uma outra coisa no server. Isso aqui é o server que a gente sempre usou nos outros vídeos, mas tem uma diferença, que é esse cara aqui, ó, o Dockerwise. O que é o Dockerwise? O Dockerwise é o seguinte, depende da aplicação que você vai precisar, antes de inicializar essa aplicação, você precisa que o banco esteja up, né, esteja disponível, digamos assim. Porque, como eu disse para vocês no vídeo anterior, criar o container é uma coisa, a aplicação está disponível é outra. Antigamente, nas versões anteriores do Docker, ele tentava simular isso daí, tipo assim, tentar entender quando a sua aplicação ficou pronta para liberar a outra. Então, como ele não foi capaz de fazer isso, essa é bem a verdade, ele deixou de fazer esse tipo de ação e deixou para aplicações terceiras. No caso aqui, o Dockerwise é uma aplicação terceira, tá? É um third party, que faz exatamente isso, o que? Verifica quando o seu container está pronto para liberar a inicialização do outro, certo? Basicamente ele fica pingando o container, a hora que ele vê que está disponível, opa, então pode startar esse container. Veja bem, o depends on é só uma criação, vamos supor, um container depende do outro para ser criado, ou seja assim, antes de eu criar o PHPMyAdmin aqui, eu vou ter que ter criado o MySQL, mas criar o container é uma coisa, a aplicação dela está disponível, o banco está disponível é outra. Por isso que a gente precisa desse Dockerwise aqui. No nosso caso, não necessariamente precisava, mas eu quis colocar isso aqui para que vocês entendam que se algum dia vocês forem fazer alguma aplicação, que essa aplicação para subir antes dela depende do banco de dados, vocês podem usar isso aqui. Tá? Se você digitar Dockerwise no Google, vai ter uma documentaçãozinha, tá? Tudo mais. É que eu quis deixar meio no jeito, mas está aqui, tem uma documentação simples do Dockerwise, aqui tem um GitHub deles aqui, vocês podem acessar. A internet também, aqui ó, pode acessar o Dockerwise, explica como que é, tal, e tudo mais, certo? Mas, basicamente é isso, legal? O meu PHP Client aqui, a gente também não utilizou ainda, eu vou mostrar para vocês a imagem dele. Ó, no server, aí é o seguinte, a imagem do MySQL não tem nenhum Dockerfile, né? No server, a gente tem um Dockerfile, tem um arquivo conf, né, que é o padrãozinho que a gente sobe quando cria, tá? Inclusive, esses arquivos de config no JSON do server, dá sempre uma olhada no repositório do Docker, ou até mesmo do WP Connect Server, porque a gente sempre está alterando esse arquivo. Então, às vezes, o arquivo que eu mostrei no vídeo anterior já não é esse último aqui,
Legal? Então esse aqui já, inclusive, já é novo, tem algumas configurações adicionais. E aí a gente atualiza nos outros vídeos. O Dockerfile desse cara, do server, tá? Tem algumas coisas diferentes. Até aqui é igual aos outros, tá? A gente está pegando direto do repositório. Tá? Não estou pegando a versão fechada, estou pegando direto do repositório. O que eu adicionei aqui? Justamente esse cara aqui, ó, que é o Dockerwise. Então, dentro do container, eu baixo esse Dockerwise para quê? Para que ele possa verificar para mim quando o MySQL está pronto, para só então eu startar o container do server, certo? Então, do que a gente mudou dos outros vídeos para esse vídeo aqui, foi a inclusão desse cara aqui, que é o Dockerwise. Legal? Não necessariamente vocês precisam disso, mas é uma dica bacana. Então, beleza. Vou fechar aqui, server nosso, tá? Top. Bom, então, agora vamos falar aqui no nosso PHP Client. Então, o nosso PHP Client, ele está configurado o seguinte. Ele pega aqui o Dockerfile, né, do PHP, e aí eu vou mostrar para vocês e a gente vai adicionar umas coisinhas aqui. O que tem nesse PHP aqui, nessa configuração do PHP? Ele tem uma imagem que eu vou chamar de um container, né, que eu vou chamar de PHP Client, o hostname eu vou chamar de PHP Client. E aí é o seguinte, gente, eu vou compartilhar o volume dessa pasta aqui, ó, HTML, que eu já vou baixar um exemplozinho aqui pra gente. Vou compartilhar da minha máquina para o container. O que significa? Que toda vez que eu mexer dentro dessa pasta aqui, automaticamente ele vai atualizar no container lá. Então, assim, quando eu subir a imagem e só nessa pasta aqui, tudo que eu mexer nessa pasta aqui, ele vai atualizar o container, certo? Ou seja, os arquivos que eu mexer aqui já vai impactar automaticamente para o container, certo? Então, alterei o arquivo aqui, a gente já vai conseguir bater lá no endereço, localhost, a porta, e a gente já vai ver a alteração. E, por enquanto, só. Aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a imagem que a gente está usando do PHP. A gente está usando a imagem mais recente do PHP, o PHP 8.10.0.10 FPM Alpine. Então é a versão mais rápida do PHP, digamos assim, é a versão que eu recomendo, é a versão que tem mais performance. Assim. Não tô falando a versão 8.0.10, que é uma versão muito recente, inclusive saiu recentemente. Estou falando o FPM. Então, assim, quem geralmente usa Linux com PHP prefere essa versão. Tá? Então, eu estou adicionando essa versão, mas se vocês quiserem outra versão, é só ir lá no Docker Hub, trocar a versão do PHP aqui, escolher a versão que vocês acham que é melhor para fazer o teste. Eu quero testar para vocês com a versão mais recente para vocês verem que já o script, né, o software que a gente fez aqui, o cliente que a gente fez aqui já funciona com essa versão. Então eu estou criando aqui uma pasta www, né, var www, estou colocando aqui o meu ponteiro nessa pasta. Estou excluindo a pasta que tem dentro do container lá do FPM, do PHP FPM HTML, e estou copiando tudo que tem dentro da www, do meu app aqui, que é HTML, para dentro dessa pasta www. Ou seja, esse HTML que está aqui vai substituir o HTML que estava lá no container. O que eu estou fazendo aqui? Aqui é o seguinte, nesse script aqui, eu fiz um útil lá que de tempos em tempos ele roda automaticamente ele roda um scriptzinho para zipar o log, certo? Então preciso da libzip, né, configurado, preciso do MySQLi, preciso do PDO, preciso do PDO MySQL e estou habilitando o PDO. Na verdade o MySQLi aqui a gente nem precisava, mas eu deixei aqui, tá? Então tudo isso daqui é para quê? Sabe quando você tem o Windows ou você tem o Linux que você vai lá no conf e eu preciso da lib do MySQL PDO. Então eu vou lá, descomento no arquivo de configuração do PHPNI, por exemplo, para que ele possa habilitar. É basicamente isso que eu estou fazendo. O Docker, ele tem esse Docker PHP ext configure ou install, que é exatamente isso. Ele configura, ele instala e configura. Então se eu preciso de uma coisa nova, eu só rodo esse comando aqui e ele já configura. Então aqui basicamente eu estou configurando
a biblioteca zip, eu estou configurando o meu PDO, meu MySQL PDO, e eu estou habilitando isso na configuração do meu PHP, certo? Isso é legal. E aqui eu estou dando uma permissão para que o meu container consiga escrever na minha pasta local. É isso, tá? E eu estou expondo a porta 9000, que é basicamente a porta padrão aí do PHP FPM, certo? Legal. Feito tudo isso, eu ainda tenho, antes de terminar, eu tenho meu Nginx, tá? Meu Nginx, basicamente as mesmas configurações anteriores, e aí eu fiz até uma colinha aqui, ó. Na 8080 eu estou liberando o PHP Client, na 8081 eu estou liberando o server, e na 8082 eu estou liberando o meu PHP MyAdmin. Legal? E, para finalizar aqui, eu só vou dar uma... Vou mostrar aqui para vocês o conf. Isso aqui não mudou nada, o Dockerfile do Nginx. E o conf do Nginx é o seguinte, o que mudou aqui? O PHP FPM, ele tem uma configuraçãozinha aqui, como é que eu vou dizer para vocês? Uma configuraçãozinha um pouco diferente das outras, mas basicamente está tudo aqui, vocês não precisam alterar, digamos assim, e aqui está o nome do meu container e a porta dele, certo? Para o Nginx acessar. O resto é as mesmas configurações, igualzinhas, tanto do server aqui, quanto do PHP MyAdmin. Legal? Então, a única coisa que mudou aqui foi do PHP, que não tinha, a gente nunca tinha mostrado um vídeo aqui, mas está aqui a configuração deles. Tá tudo certinho aqui, então se vocês quiserem dar uma olhada depois com calma, essa é a configuração do Nginx. Legal? Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou fazer o seguinte. Aqui na pastinha aqui do PHP Client, para a gente ganhar tempo, o que eu fiz? Aqui no repositório, eu coloquei o exemplo que a gente vai usar. Então, dentro do repositório PHP Client, dentro dos exemplos, tem aqui, ó, Docker set HTML. E aqui tá os exemplos que a gente vai utilizar aqui para ir para o vídeo ir mais rápido também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente baixar esse cara aqui, certo? Baixei esse cara aqui. Vou extrair esse cara. E vou pegar a parte aqui dos exemplos e vou pegar esse cara aqui, ó. Esse HTML aqui, certo? Esse HTML aqui, que está dentro de Docker, tá aqui, ó, Docker set HTML, eu vou jogar aqui para dentro da minha pastinha do VS Code, tá? Então, eu vou pegar esses caras aqui e vou jogar aqui. Beleza. E vou dar um excluir aqui nesse git ignore aqui, que eu não preciso dele. Então, legal. Feito isso, o que eu vou fazer? Então, eu copiei todos aqueles arquivos que estavam lá para cá. Vou dar só um overview para vocês rapidinhos. Esse arquivo aqui, inclusive, eu já fiz aqui no PHP Client, tem aqui algumas coisas, né, para instalar e tudo mais. Vamos com calma. Primeiro de tudo, o que eu preciso? Tá? Eu vou abrir meu terminal aqui, eu vou instalar ou baixar automaticamente o PHP Client que foi configurado aqui, que foi criado, né, que a gente criou e disponibilizou para vocês. Para isso, a gente vai usar um comando chamado compose. Esse compose, vocês podem baixar aqui no site do compose, getcompose.org. Ele gera as dependências, então ele baixa tudo que tem de dependências para usar aquela classe, né, para usar aquele pacote, para usar o nosso package, o nosso PHP Client, ele baixa e já cria um autoload para a gente, tá? Então, entrem no site aqui, se vocês não têm, quem trabalha com PHP com certeza já ouviu falar em Compose, provavelmente vocês já têm, mas o site é esse aqui, vocês podem fazer o download, certo? Vou até fechar aqui. Bom, então para a gente instalar, o que a gente precisa? A gente precisa executar esse comandinho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro da pasta cd wpp connect php client, certo? E vou, dentro da pasta app, cd app, legal? Eu vou executar esse comando aqui do compose. Simplesmente, vou pegar esse cara aqui. Como eu já tenho o compose na minha máquina local, vocês podem instalar, vou executar. Olha, ele já baixou o compose. E aí vocês podem verificar que ele criou essa pasta vendor aqui, certo? Veja bem,
essa pasta vendor, o código que está lá no GitHub, ele vem para cá, para essa pasta vendor. Então, todos os pacotes que vocês baixam, eles ficam nessa pasta vendor. A gente não vai ter ação nessa pasta vendor, tá? Então, vocês vão usar o que está configurado lá. A gente só vai ter ação nessa pasta HTML, o que está aqui dentro. Por quê? Tudo que eu mudar lá na pasta HTML, aqui na pasta HTML, vai refletir no meu container. Por quê? Porque, lembre-se, aqui no PHP, eu falei que na pasta HTML, a pasta HTML do meu container reflete a pasta HTML do meu computador. Então, assim, se a gente mudar no vendor, achei um bugzinho, mudei no vendor e não está funcionando. Claro que não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque a gente já, como é que eu vou dizer? A alteração que foi feita não é refletida automaticamente. Você tem que baixar o container para subir de novo. Aí sim, se você alterou o vendor, ele vai alterar. Por quê? Porque aqui também a gente está falando, na criação do PHP, que tudo que está na pasta app eu estou jogando para dentro do container, certo? Só que veja bem, uma coisa é eu jogar na inicialização, outra coisa é eu alterar durante ele rodando. Então assim, tudo que eu alterar ele rodando só vai funcionar se estiver dentro dessa pasta HTML. Dentro do vendor ele não está, então ele não vai alterar. Ele vai estar lá, a gente vai usar aquilo lá, mas se eu vi um bug e vou corrigir. Você pode corrigir, inclusive manda um pull request para a gente lá acertar depois, mas só vai ter impacto quando você baixar o container de novo e subir. Tá? Aí ele vai copiar de novo, ele vai jogar de novo esses arquivos para dentro do seu container e aí vai estar atualizado. Diferente disso, só na pasta HTML que vai atualizar por padrão. Bom, entendido tudo isso, tá tudo aqui. Vou dar um overview rapidinho para vocês aqui no arquivo que eu baixei ali do Dockerset para a gente começar, certo? Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro do HTML tem um arquivinho config, tá, que eu criei, é um arrayzinho que tem o seguinte, aqui está falando qual library eu estou usando, wp-connect, e qual que é a pasta dos arquivos para a gente salvar os arquivos. As databases, eu criei um adapter que funciona com três mais comuns databases, que é o PHP, que é o MySQL, o Postgres e o SQLite. Então, estou configurando aqui para usar o MySQL, certo? Então, já coloquei o host aqui, que é o nome do container, já coloquei o driver, que é MySQL, já coloquei o nome do meu banco, já coloquei o usuário e já coloquei a senha, certo? Isso aqui é as configurações que eu defini anteriormente, eu mostrei para vocês no meu container, legal? Aqui, se vocês quiserem usar o SQLite, é como vocês podem definir. Se vocês quiserem usar o Postgres, aqui é a configuração de deixei padrão aqui, aí vocês alterem essas configurações aqui. Logs, ele vai criar um arquivinho de logs em trocas de mensagem, vou mostrar para vocês, deixei habilitado ou não, vocês podem deixar true ou false. E isso aqui eu não cheguei a disponibilizar aqui, mas eu deixei meio configurado para vocês poderem usar, sei lá, o PHP Mailer ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, o que a gente vai usar disso aqui? Basicamente, essas configurações aqui. Esse aqui é o nome do meu container, o nome da minha base, o usuário e a senha. Legal, esse é o arquivinho de config que tem aqui dentro. Qual outro arquivinho que tem aqui dentro? É um arquivo index. Esse arquivo index, ele é o request. Tá? Então, eu estou usando a classe request aqui. O que é essa classe request? Se vocês vierem aqui, ó, é exatamente esse cara aqui. Ó. Aqui vocês importam para vocês utilizarem o pacote, né, do PHP Client, né, e também aqui as configurações para inicializar, tal, como que eu mando mensagem, tudo mais. Então, assim, esse request eu transformei nesse index PHP. Aqui tem uma imagenzinha, se depois para a gente quiser mandar e tudo mais. O que tem aqui? Quem usou a versão anterior do PHP Client já sabe essas configurações aqui, que é a base, né, que é o meu container. Nesse caso aqui, como eu vou usar eu fiz um pouco diferente aqui. Eu quero que tudo passe pelo Nginx. Então, o server, em vez de eu digitar aqui wserver 21465, que era o que a gente estava definindo anteriormente, eu coloquei isso aqui. Ó. Ele vai no container do Nginx na porta 81, que basicamente, se eu vier aqui na porta 81 do meu Nginx, é o meu server. Tá? Só que em vez de eu colocar isso aqui, eu quero que ele passe sempre pelo Nginx. Tá? Então ele vai achar o server nessa porta aqui. Meu secret key e minha session. Eu defini aqui uma session fixa. O token,
E aqui, o útil aqui, dentro desse útil, vou mostrar para vocês, tem uma série de configurações de funções, na verdade, que eu criei aqui. Então, se vocês vierem aqui dentro do útil, só para mostrar para vocês, tem algumas coisinhas aqui que eu criei, tipo o que? O logger, file to base 64, ele converte o file para base 64, ele converte de base 64 para file, e aí baseado em algumas coisas, eu gero alguns nomes randômicos, crio diretório, zipo o arquivo, force download. Aqui ó, é para usar para converter qualquer arquivo que eu receber no meu chat que tiver aqui, ele vai verificar qual que é o meme type e qual que é a extensão, um ou outro, e aí ele vai falar para mim qual que é o arquivo para quê? Para que eu consiga criar esse arquivo de maneira automática. Então, ou seja, qualquer arquivo que eu receber lá, ele vai passar nesse array aqui, vai verificar, vai fazer um depara e vai converter para mim. Aqui para eu exibir direto um link, né, build location, para eu exibir o QR Code, transformar os números 9 dígitos lá do formato brasileiro. Aqui também, se você recebe um vCard, ele já disponibiliza, você já passa nessa função, ele já disponibiliza para você o nome e o telefone, legal? Então tem uma série de funçõezinhas aqui. Tanto o request quanto o response, que está aqui, que foi criado, tem todas as funções que está disponível, está aqui na documentação, aqui embaixo, ó. Então são todas essas funções que têm disponibilidade. Algumas que tem na library não tem aqui porque não funcionou legal, tá? Então tem diferença quando você usa o Node, quando você usa o PHP, tá? Então tem algumas que não funcionaram. Sendo assim, eu coloquei as que funcionaram aqui no request e no response. Então request, as funções que envia, e o responsible é o seguinte, o que tem no responsible? Todas as funções, digamos assim, todo o retorno que vem do server foi tratado. Então eu pego o data e trato nos eventos. Então get session, get QR code, get type, todas elas têm aqui, certo? Só que é o seguinte, no server, no arquivo conf do server, tem que deixar, foi criado baseado sem o mapper, tá? Então aqui na configuração do mapper, tem que deixar falso, porque quando você habilita, tem um tratamento do mapper, tá? Que ele retorna algumas coisas específicas. Nesse caso, o PHP Client foi criado sem o mapper, então aqui tem que estar false, legal? Voltando aqui. Então isso aqui é só um overview rapidão do que tem todas as funções aqui, certo? Legal, então tá feito isso aqui, vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui. Voltando, então esse index aqui é para a gente enviar mensagem, certo? Então vou enviar mensagem por aqui, e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. E dentro desse HTML aqui, que a gente baixou lá, também tem um webhook, dentro desse webhook também tem um index PHP, que esse aqui é equivalente ao nosso response, tá? Então aqui ó, é equivalente a esse cara aqui, que é o quê? Que vai ser basicamente o webhook, tá? Então quando eu receber alguma mensagem, vai passar para esse cara aqui, esse cara vai tratar, certo? O que tem aqui? Lógico, tá, gente? Se você digitar esse endereço lá, vai dar alguns erros, tal, porque não foi meu objetivo aqui verificar se existe ou não existe, tal. Só um exemplo simples. O que tem aqui? Vamos lá. Eu estou carregando aqui a classe, certo? Do PHP Client. Eu estou jogando o meu config para dentro, o meu array para dentro dessa variável, certo? Eu estou passando o response aqui para o webhook e estou passando config para um adapter aqui. O que é esse adapter aqui? Esse adapter é aquilo que eu falei para vocês. Para eu usar o banco de dados, nesse caso, vocês podem usar os seus e tudo mais. Eu criei isso aqui para ficar uma forma mais fácil, até mesmo para disponibilizar e para que fique uma forma mais padronizada. Mas esse adapter aqui nada mais é que funções de bancos de dados aqui. Então, nesse adapter, eu vou até abrir ele para vocês direto aqui no GitHub aqui. O que tem nesse adapter aqui? Ó? Basicamente, algumas funções padrões de banco de dados. Ou seja, create database, select, create table, fetch all, todas as funções em comum. Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei as funções do MySQL, do PHP, do Postgres
e do SQLite e contextualizei englobei em uma única, em algum adapter. Então você pode usar esse adapter para os 3 bancos que ele vai funcionar. E o que tem nesse adapter? Que nem eu falei para vocês. Até coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Tem create table, connect, disconnect, insert, onde eu passo o quê? Nome da tabela e os campos e os valores. Update, nome da tabela, os campos e os valores e where. Depois vocês dão uma olhada na documentação lá, no próprio código e tal. Truncate table, drop table, get all table, fetch all, você entendeu? Se eu quiser executar um SQL direto, counting, get columns, então assim, basicamente isso. A gente só vai usar esse cara aqui, que é o quê? O insert, campo, valor, tá? Aqui o update a gente não vai usar, mas o update tabela, campo, where. Fechado? Então beleza. Se vocês notarem aqui, primeiro eu vou conectar minha base de dados, porque eu já configurei ela no config, conectando. Vou pegar meu evento do get event QR code. Então, eu recebo um QR code, vou transformar esse QR code de base 64 para PNG, que é o padrão, e vou inserir. Ele vai criar uma pastinha aqui, file, né, e já vou inserir no meu banco, minha tabela lá que eu criei e deixei aqui no MySQL, que é aquela tabela aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Então, ela vai criar aqui chat, né? Vou inserir nessa tabela aqui dentro do meu banco lá. Então, session, type, o nome do meu arquivo e o create chat. Depois, para o eventual messenger, tá? Se eu receber um eventual messenger de chat, eu vou inserir a session, o meu conteúdo, o número de quem mandou, o número de quem recebeu, o type e vou dar um create chat. Depois, se eu receber qualquer tipo de arquivo desses caras aqui, ó, ou PT, ou PTT, que é o áudio, ou image, ou documents, ou vídeo, ou stickers, ele vai converter, que é aquela função que eu falei para vocês, independente do que eu pegar aqui, que tiver lá, ele vai converter e vai salvar e vai gerar meu arquivo. Ou seja, note que eu não tenho que passar o que é cada um. Eu simplesmente passo o MIME type, passo o folder onde eu vou colocar o conteúdo, né, de fato, e ele vai converter para mim automaticamente, tá? E aí eu vou inserir no meu banco. Galera, pouco rápido, mas todas as configurações estão aí. Vamos para a prática dessa parada então. O que eu vou fazer? Vou fechar tudo aqui, novo terminal, vou dar um docker. Acho que eu estava no... Deixa eu só ver que pasta que eu tô. Tô no raiz aqui. Docker, compose, up, -- build. Vou buildar aqui a imagem de todos esses caras aqui. Vamos ver. Tá criando aqui. Beleza, galera. Eu pausei o vídeo aqui um pouco porque demora para instalar, né? Porque eu não tinha as imagens também aqui. Mas já subiu tudo, certo? Então, se vocês olharem aqui, notarem aqui no meu DB, ó, já subiu uma SQL, certo? E aquilo que eu falei para vocês, antes de subir o server, o que ele fica fazendo? Ele fica pingando, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, ele fica pingando para verificar se o container já subiu. Isso aqui quem faz é o Dockerwise, certo? Então, a hora que o container subiu, que ele inicializou tudo mais, ele já começa a startar. Ó, ele fala que ó, problema de comunicação, por quê? Porque ele está tentando pingar a porta 3306 e ela não está pronta ainda, ou seja, a aplicação não está disponível. Então, quando ela está disponível, que o MySQL sobe, carrega todos os arquivos, tudo mais, cria as tabelas, ele aqui, né? Cria tudo. Ele quer ver, ó, vamos ver a que momento que ele começou. Ó, a hora que ele verificou que conectou no MySQL, ó, ele já subiu o server. Você entendeu? Ou seja, pingou, acessou, não deu conexão rejeitada, ele já sobe o server. Por isso que é importante o Dockerwise. Legal? Então, teoricamente, vamos só recapitular aqui. A gente tem o nosso PHP Client na porta 80, o PHP Admin na porta 82 e o 8082 e o PHP Server na 8081. Vamos bater essas portas aqui. Vou fechar. Ó, aqui, ó, 8080. Eu vou fazer o seguinte, ó, no meu PHP, a hora que eu digitar 8080, teoricamente, vou até fechar. Não, vou deixar diminuir. Ele teria que, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um esquema assim, ó.
só para testar, php info, e vou dar um die aqui, só para testar. Então, a hora que eu bater 8080, opa, aqui ele já, 8080, desculpa, gente, tem que colocar depois o namespace aqui, senão vai dar problema. 8080, aqui ó, versão do PHP 8.0.10, que é a versão que a gente subiu lá. Meu sistema, ó, Linux, tal. Então, se eu quisesse trocar a versão, era só eu lá no Dockerfile mudar a versão. Tá? Então, tá tudo habilitado aqui. Se eu olhar aqui, ó, PDO, ele tá... Opa, digitei errado. PDO, ele tá liberado aqui, MySQL. Tá? Então, aqui o MySQL PDO, ele está configurado aqui também, que é o que a gente vai usar. Legal? Então, aqui, só para mostrar para vocês que é a versão que eu instalei mesmo. Certo? Então, tá a configuração do PHP aqui. Vou voltar aqui, vou tirar esse info aqui. Certo? E, continuando, na minha 8081 vai estar o server, aqui ó, deu erro de get, e no 8082 é para estar o meu PHP MyAdmin. Tá. Olha lá, meu PHP MyAdmin com a tabelinha lá que eu criei, que eu defini para criar e subir automático. Tá? Então tá aqui a tabela e teoricamente está aqui a estruturinha dela aqui, os campos, certo? Tá tudo aqui. Legal. Tá. Nota que eu falei para vocês, o PHP admin, quando eu loguei, digitei aqui, ele já logou automático, porque aquelas variáveis que eu falei para vocês no começo do vídeo, tá? Então, se você definir aquelas variáveis, ele já entende que está tudo configurado e já inicializa. É só tirar aquelas variáveis, aí vai ter aquele padrãozinho de você colocar o host, o usuário, a senha, tudo mais. Legal? Então, vamos lá. Então, eu liberei aqui, basicamente, o que eu vou fazer. Deixa eu só fechar aqui. Isso aqui é como se fosse o PHP Client versão 1 lá, que só tinha o request, certo? Então, configurei aqui o 8081, meu secret, e vou gerar meu token, tá? Esse debug aqui tem um die, então ele não vai passar para as funções aqui, certo? Então assim, ó, primeiro de tudo, vou gerar meu token. Então vou lá, já liberei aqui, tudo certinho. Então vou vir aqui na 8080, né, e vou, aqui ó, até gerar de novo. Ele deu um token aqui para mim, certo? Eu vou pegar esse token e para ir mais rápido, eu vou definir esse token aqui, tá? Vocês podem colocar numa session, num banco, se vocês quiserem, mas eu vou definir aqui. E vou comentar essa primeira função aqui, que foi o do Generate Token, certo? E aqui agora eu vou dar um Start Session. O meu webhook, eu vou passar o quê? O 8080, certo? Do Nginx, webhook index. Esse que nem eu falei para vocês. Nesse container do 8080 Nginx está o meu PHP. Então quer dizer, o meu webhook vai ser esse cara aqui, ó, essa pastinha, esse arquivo. Então, o que eu estou fazendo? Estou falando assim, ó, o webhook meu vai ser o container Nginx na porta 8080, que é o PHP, porque a gente definiu, eu gosto de mostrar para vocês não perderem, a gente definiu aqui que o 8080 ó, é o container do PHP, a gente só está usando o Nginx como proxy reverse, certo? E pasta webhook, index, gerar o QR Code, ok. Beleza? Vamos fazer esse teste aqui então. Então, a hora que deixa eu até pegar meu celular aqui para conectar aqui, já deixar no jeito. Então é o seguinte, vou gerar o Start Session aqui. Então, Start Session, olha lá. Ele já vai gerar. Se eu abrir aqui meu terminalzinho aqui para vocês verem também, novo terminal. Opa, é o terminal 1, se eu não me engano. Ó, ele gerou o QR Code, certo? Aqui para mim. E aí é o seguinte, ó, se vocês verem aqui na webhook, tem dois arquivos. Deixa eu só conectar antes de mostrar para vocês, para eu não perder o QR Code aqui. Pera aí. Então deixa eu só conectar aqui. Opa. Me perco aqui no Android aqui, aparelhos conectados aqui, ó. Conectar aparelho. Deixa eu só conectar aqui esse aparelho aqui, e aí eu vou mostrar para vocês uma coisa. Opa, conecta aí, tio. Espera aí. Vou usar esse QR Code aqui. Pronto, conectei o aparelho aqui. Legal? Seguinte, duas coisas que ele tem aqui. Ele vai dar como conectar aqui, ó, conectou. Mas duas coisas que ele tem aqui, ó. Note que ele gerou uma pastinha de log,
certo? Porque eu defini o log no config, então aqui, ó, vou até fechar isso aqui, ó. Todos os logs, ó, então tudo que eu recebi lá no webhook tá aqui, as variáveis. E os QR codes, olha aqui, ó, ele também converteu, certo? Por quê? Porque eu falei para ele converter aqui, ó, nesse webhook aqui, ó, no index nosso aqui do webhook, tá aqui, ó, tudo que chegar com o evento QR Code, você pega esse arquivo, transforma ele de base 64 para file e automaticamente esse cara aqui tem uma função lá dentro no útil que ele salva. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Gosto de mostrar para que não fique dúvidas. Então aqui, se eu pegar essa função aqui, ó, base 64 to file, aqui, ó, ele vai gerar um nome randômico e vai salvar na pasta que eu defini lá no config lá, certo? Então basicamente isso que ele fez. Ele pegou esse arquivo aqui, vou deixar até esse útil aberto que eu vou usar ele depois. Ele pegou esse arquivo que veio do webhook e converteu para a imagem. E além disso, ele salvou no meu banco de dados. Então se eu entrar aqui no banco de dados, tá aqui, ó. Salvou aqui a session, o nome da imagem, a hora que eu recebi e tudo mais. Certo? Claro, isso aqui é só um exemplo, vocês tratem da maneira que vocês quiserem. Legal? Isso aqui só estou para contextualizar. Então, quando eu recebi um get QR code, esse cara aqui salvou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem para o número do meu número particular, para esse número que eu conectei aqui. Certo? Então ele tem que cair nesse event on messenger aqui. Legal? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, deixa eu pegar meu celular aqui, meu particular, e vou mandar uma mensagem para esse número aqui. Mandar uma mensagem test docker. Opa. Beleza. Mandei uma mensagem aqui. Vou olhar aqui no meu log aqui, deixa eu só fechar aqui, ó. Vou olhar meu log aqui. Aqui, ó. Mandei uma mensagem aqui, ó, test docker. Do meu número particular para o minha conta da empresa. Então, aqui está o arquivo, teoricamente, que o webhook recebe. Então, aquele arquivo responsible, ele trata todas essas variáveis aqui, tá? Por get. Get ID, get bar, get type, que eu falei para vocês. Então, tá todas as informações aqui. Se eu vier aqui, teoricamente, no index, o que era para ter feito? Pegar o que veio do messenger e salvar no banco. Então, se eu vier aqui no banco, aqui, ó, do número tal, que é o meu número particular, para o meu número da empresa, test docker, o type chat, file name nada e create at. Tá? O create at ele já pega direto dessa função date aqui, que eu converto o timestamp. Aí você passa o formato que você quer. Legal? Beleza, webhook funcionando. Certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou mandar do meu particular um arquivo qualquer. Eu vou mandar um arquivo, vou mandar um arquivo PDF, tá? Então eu vou mandar aqui um arquivinho PDF, que é aquele arquivo um sample PDF. Vou mandar aqui, mandei. Ok, isso aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, documento, sample. Enviar. Acabei de enviar um arquivo PDF. Então, se eu olhar aqui de novo no meu log, que eu habilitei, aqui, ó, aqui, ó, tá aqui o content, que é o arquivo PDF, mandei aqui, ó, tá? Então ele pegou aqui o arquivo PDF, ó, tá aqui, ó, certinho. Se eu olhar aqui em Files agora, ó, tá aqui, ó, ele já converteu automaticamente, tá? Por que ele converteu automaticamente? É que isso que eu falei para vocês, tem a função aqui, ó, que é aquela função, cadê? Base 64, aqui, ó, base 64 to file, que eu pego, verifico qual que é o MIME type desse arquivo, nessa função MIMEs aqui, faço um depara e automaticamente, como eu só mando por base 64, digamos assim, só converto por base 64, ele verifica qual que é o MIME e converte para mim exatamente o que eu preciso. Então, nesse caso aqui, era um PDF. Se eu vier aqui, ó o PDF aqui, ó, ele já converteu o PDF aqui com esse nome aqui, ó. É lógico, não vai dar para abrir aqui, né? Mas eu vou abrir ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá dentro dessa pasta Docker, dentro dessa pasta aqui, dentro dessa pasta aqui, app,
HTML, webhook, file e dentro e esse arquivo aqui, ó. Aí, ó. Legal? Então, tá aqui o arquivo que eu peguei lá e converti, certo? E aqui tá os QR Codes e tudo mais. Então, tudo que eu converter vai cair nessa pasta. Vocês podem mudar essas pastas lá no config que eu mostrei para vocês. Então, basicamente é o seguinte, tá funcionando nosso webhook. E aqui, tanto ele vai converter imagem, documento, vídeo, stickers, e aquilo que eu falei para vocês, vai estar salvo aqui, ó. Olha lá, ó. Ele também salvou o tipo documento e o nome do arquivo no meu banco. Gente, é isso. Ah, mas tá funcionando ali o Send Message, tá? Meu, se eu quiser mandar uma mensagem, basicamente, eu comento aqui, ó. Coloco o meu número aqui, manda a mensagem, ele vai mandar a mensagem, tá? Isso é um fato. Isso aqui eu só não vou mandar porque isso aqui a gente já fez anteriormente, mas os endpoints estão funcionando, porque se não estivesse funcionando, a gente não tinha nem os retornos aqui, ó. Retorno do QR Code, quando conectou, retorno de tudo mais. Mas, ó, vamos para tirar a dúvida. Vou mandar uma mensagem aqui, ó. 12997943471. Aqui, ó. Vou pegar esse telefone, vou mandar uma mensagem para esse número aqui. Olha lá. Opa, funcionamento. Recebi a mensagem, tá? Recebi a mensagem, não vou mostrar mais, mas recebi a mensagem, ó. Falou que foi sucesso, tal. Todos o retorno da mensagem enviada. Legal? Então, assim, funciona. Tá? Eu acho que isso aqui é coisa. Aí tem os outros endpoints, vocês podem colocar, quero enviar imagem. Então, você já coloca aqui o nome da imagem. Dentro desse útil, já automaticamente pega o info dessa imagem, já transforma no que é. Então, você não precisa passar se ele é JPEG, se ele é PNG, se ele é PDF, é só colocar o nome do arquivo aqui. E assim sucessivamente. E aqui, os logs que a gente vai adicionando, tá? Nesse caso aqui, eu só deixei habilitado o log dos envios que eu configurei aqui no server, tá? Na configuração do server aqui, eu tirei várias coisas, né? Eu não defini aqui o onPresentSend falso, o listenActive false, para não ficar sujeira. Ah, não quero ver o log aqui, é só desabilitar naquele config aqui do PHP config aqui, ó, log false. Aí ele vai parar de log. O log é legal para você ver se realmente aquilo que você recebeu aquilo que você tá vendo, tá recebendo, tal. E aquilo que eu falei para vocês, todos esses caras aqui tem um get chat ID, get from me, get tudo mais que vem da classe do vendor, aqui do pacote nosso. Então aqui, ó, responsible, get chat ID, ó, get from me, então tudo está tratado aqui, você só dá um get, tá? Get ele pega, lógico, cada endpoint que você chama tem um evento específico, tem uma função específica, tem um atributo específico, não vai chamar o get event QR code num event messenger que não vai funcionar, tá? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma maneira de utilizar o PHP Client, legal? Tentei colocar aqui para vocês de uma maneira fácil e que não ficasse dúvida. O vídeo pode ter ficado até um pouco extenso, até deixei umas coisas antes preparadas, mas assim, são dicas legais, são dicas importantes, são coisas que demoraram muito para eu, como eu vou dizer, abstrair e poder passar para vocês de uma forma mais mastigada, tá? Bruno, dá para colocar o server clean em vez do server aqui? Dá para colocar sim, mas você vai ter que gerenciar de uma outra forma, mas dá para fazer. Tá? Dá para fazer outras coisas, dá para gerenciar o Docker, inclusive, via browser, tá? Eu vou fazer um vídeo disso depois, mas dá para gerenciar o Docker via browser, você pode criar o container e olhar ele aqui tudo via browser. Então, assim, vou fazer um vídeo para vocês fazerem isso, se não quer usar a linha de comando, quer usar o browser, pode usar. Tá? E é isso. Também queria fazer um vídeo, depois eu vou até mais para frente a gente vai falar, com algum vídeo tirar dúvidas, sabe? Então assim, depois a gente manda lá no Discord. Então, outra coisa, quem não entrou no Discord lá, gente, aqui ó, entra no Discord, tá o grupinho do Discord, tem mais de 300 membros, entra no nosso grupo entra no nosso Telegram, entra no WhatsApp, acho que tá cheio, né? Mas assim, utilizem o Discord, a gente tá utilizando muito o Discord, e ó, assine o nosso canal aqui, legal? Então assim, só para finalizar, no Discord, daqui a um tempo eu vou mandar a gente vai mandar um
umas enquetezinhas lá para quê? Para a gente pegar a dúvida e tentar fazer um vídeo só tira dúvidas, né? Ah, como faz isso, como faz aquilo, como compartilha volume no server CLI para já inicializar com os tokens. Tem uma dúvida no PHP, então a gente vai fazer um vídeo só tirar dúvida aí e tentando focar nisso daí. Legal? Gente, acredito que era isso. Desculpa a voz rouca aí. Espero que aproveitem o conteúdo e vamos lá. Muito obrigado, abração a todos.